nosso irmão Ricardo, né? Também nosso irmão José, pastor hoje, né? Bênção, maravilha de Deus. Também nossa família, quinta-feira, fez a reconciliação com Jesus aqui. Está ali com a nenenzinho, né? Está ali. Agora confundiu. Lembra o nome, por favor? É Vinícius, né? Edson Vinícius, é o Edson Vinícius. Companheira, que bom. Levanta sua mão aí, não precisa ficar de pé. Obrigado para Jesus aqui, então aí, ó, a família abençoada, né? Vale glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Temos mais uma família lá atrás, eu vim chegando, sempre que pode estar aqui. É o senhor mesmo, de camisa branca, junto com a companheira, né? Qual o nome? É bom a gente saber o nome, né? Caleb. Olha aí, Caleb. Esse é um nome forte, hein? Caleb e Josué, os dois que conseguiram entrar na terra de uma nação que saiu do Egito. Então, tem mais algum? Tem mais? Tem nosso irmão Gilberto ali, ó. Está ali, nosso irmão Gilberto, sempre conosco. Vamos cumprimentar com a paz, com um bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sério. Glória a Deus, fique com a gente. Aqui o Clécio já voltou para Jesus, já está aqui na escola local. É bênção de Deus para essa igreja também, né? Também, ó, tá vendo? Sempre que falta alguém, é a Shirley, sobrinha da irmã Maria, família abençoada, né? Agora só por causa da Shirley a gente vai ter que saudar de novo, né? Vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, rapidamente, o relógio está adiantado um pouquinho, mas nós não vamos adiantar, nós não vamos avançar além daquilo, né, que nos está permitido, até porque os dias são muito difíceis. Mas hoje, se tratando do dia do pastor, né, e graças a Deus nós temos um pastor, uma bênção, né? Nosso pastor é que muitas vezes, pelo corre-corre da vida dele, e às vezes também da nossa, né? A gente não pode, às vezes, desfrutar mais, mas aqui na minha retaguarda está um homem simples, um homem humilde, né? E às vezes a gente sente falta porque a gente também fica envolvido com outras coisas, mas a gente andando por aí, nas nossas andanças, enquanto podemos, os irmãos precisam ver, irmão, como que esse homem é um homem de Deus, um homem preparado pelo Senhor para estar na frente da igreja. Uma das coisas que eu nunca esqueço é a gente parado numa barraquinha de caldo de cana, 2 diabéticos bebendo caldo e comendo pastel. Ele veio com o carro, vamos comer pastel ali, parou o carro, vai lá a gente comer pastel, né? E tá lá ele comendo pastel. Eu falei, o senhor, um desobediente, eu também, né? Mas não tem problema, chega em casa a gente toma de fato. Mas, irmãos, é uma bênção, né? Um homem esforçado, um homem que dá aquilo que ele pode, mais um pouco pela obra de Deus. Ore pelo nosso pastor, né? Ele deve ser sempre alvo das nossas orações. Eu quero também endossar dizendo, irmão, que nem pastor, irmãos, não é a pessoa querer. A pessoa que quer ser pastor, às vezes ele vai querer e vai ficar querendo, porque o pastor tem que ser chamado por Deus. Não adianta a pessoa muitas vezes fazer um projeto. Hoje muitas pessoas, alguns fazem assim, entra para a faculdade, tenta ser um engenheiro, não consegue, tenta ser um médico, também não alcança o objetivo, aí vai para tentar alguma outra profissão, consegue, então você é pastor, né? E não é assim que funciona, e talvez ele vá se perder para o resto da vida, porque o pastor ele é chamado, o pastor ele é comissionado, e na maioria deles, quando são chamados, eles não querem ir. Nós vemos que quando Moisés foi chamado, ele falou, não mandarão, eu não, mandarão, não sei falar, porque é uma obra pesarosa,
muitas vezes o pastor, ele é alvo, né, de muitas pessoas amigas. Mas às vezes tem gente que vira o rosto do pastor. Às vezes fica inimigo, porque o pastor, ele não pode agradar todo mundo, como o nosso pastor falou, porque ele tem que velar pela palavra de Deus. Porque não adianta a gente tentar agradar e nossa tentativa de agradar, a pessoa está indo rumo à perdição. O pastor, ele foi chamado por Deus para que ele venha orientar, ajudar, ele chegar ao céu, mas ele não chegar sozinho, ele chegar acompanhado do seu rebanho. A alegria do pastor é que o seu rebanho o acompanhe. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos só falar aqui, em breves palavras, de um salmo que é do salmista por excelência. Do capítulo 1 até o capítulo 40 do livro dos Salmos, são salmos de Davi. Então Davi, ele inspirado por Deus, esse salmo, que muitas vezes você vai encontrar ele em farmácia, padaria, supermercado, na Avenida Brasil, quando você está chegando ali perto de cruzar pela Dutra, né? Você vê na parede das casas. Esse salmo é o salmo mais lido do mundo inteiro, inspirado por Davi. E quando ele com certeza estava falando esse salmo, ele estava pensando não naquelas ovelhas que estavam ali, mas ele estava pensando no pastor por excelência, no Deus que cuida do seu povo. Glória a Deus, né? Ele fala só o versículo 1 do Salmo 23. Será que a gente sabe de cor? Talvez saiba, né? Mas vamos ler na palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Só esse salmo já nos alimenta. Eu praticamente cresci desde a minha infância até o tempo que eu tive meu pai ouvindo esse salmo. Porque onde ele ia, a Bíblia dele já estava marcada no Salmo 23. Dificilmente ele falava outra parte da Bíblia. Pastor Augusto apelidou ele do homem do Salmo 23. A minha mãe muitas vezes falava com ele: meu filho, leia em outro lugar. Você só lê o Salmo 23. Aí ele falava assim: mas minha filha, eu gosto do Salmo 23, porque o Senhor é o meu pastor. E era mesmo, porque o cuidado que Deus tinha por ele, uma vez eu nunca esqueci. Eu numa sexta-feira dando aula lá na congregação no Monte Sinai, a gente na instrução da sexta-feira, vinha descendo eu e meu pai. Aí nós estávamos indo em direção à nossa casa, de repente veio voando, como se fosse uma folha de árvore, e veio, e eu estava vendo aquela como se fosse a folha de árvore, estava vindo na minha direção, mas quando chegou pertinho, ela fez a curva e grudou na perna do meu pai. Quando ele pegou a nota de 100 reais, ele levantou, falou, eu perguntei: o que é isso, pai? Ele falou: é 90 reais. Eu falei: mas não existe 90 reais. Não existe 90 reais. Ele falou: não, porque 10 é do Senhor. Aí eu falei assim: mas não é justo. Ela estava vindo na minha direção e o vento de repente fez a curva toda. Ele falou: porque lá em cima tem alguém que me ama. Glória a Deus. Eu falei: eu fiquei meio enciumado, né? Eu fiquei meio enciumado com essa, porque será que ele não me ama? Mas ele me ama também. Ele nos ama. E glória a Deus. E o salmista, ele expressa essa alegria, irmãos. Nós vemos aqui que ele fala que o Senhor é. Vê que o verbo é presente, e ele se apresenta sempre como esse presente. Quando Moisés, ele aceita o chamado, ele fala: mas todos os deuses têm um nome, como que eu vou apresentar-te a Faraó? Diz para ele que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou, aquele que é presente. O tempo passou para Israel 400 anos, mas para ele era como se fosse o mesmo dia. Nós vemos que ele é aquele que cuida, ele é aquele que ampara, ele é aquele que tem o cuidado de cada um de nós. Ele é aquele que bate na porta quando a esperança muitas vezes está faltando e diz: eu estou aqui, eu estou do teu lado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o salmista Davi, nós olhamos
caminhando, e quantas experiências ele tem no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Uma coisa muito interessante e trágica, por não dizer também, aconteceu. Davi, afastado do local, lá de Ziclac, ele certamente estava em alguma missão, e ao retornar a Ziclac, o que acontece? A cidade foi tomada pelos amalequitas, tudo destruído, tocaram fogo em tudo, mas só que tem uma coisa: não mataram ninguém, mas levaram as duas esposas de Davi, Anoã e Abigail, que era também esposa de Nabal, a qual ele pegou-se para ela, e os filhos dos seus valentes. Naquele momento, nós vemos, irmãos, a aflição, porque tem muita gente que pensa que o pastor, ele não passa problema, ele tem dificuldade. E como tem dificuldade, e como passa problema, pastor fica doente, pastor fica desempregado, pastor muitas vezes tem problema com o filho, muitas vezes ele tem que estar arrebanhando a igreja, e quando ele sai daqui, ele chega em casa e fala: meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? Não é? Às vezes, quando o nosso pastor mesmo chega aqui, olha, eu não pude estar de manhã aqui, né? Ele não confessionou com a igreja, mas ele falou: mas eu estava aqui, eu estava com a falta de ar tremendo, encatarrado, né? Mas isso aí muitas vezes a igreja não pode saber, a igreja não pode muitas vezes, né, ficar olhando e ver a fraqueza. O nosso pastor Augusto mesmo, ele nos ensinou que nós não podemos falar em dificuldade. Muitas vezes o calo do pé está apertando, você não está nem conseguindo colocar o pé no chão, a luta está te cercando de todo lado, mas você tem que subir nessa tribuna e você tem que cantar o hino da vitória. Você tem que trazer palavra de vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pastor, né? Quando nós olhamos, às vezes, a irmã do trabalho de oração, que também tem as suas lutas, quando a luta aperta muito, ela corre, e se socorre no pastor, o pastor lhe dá uma ajuda, fala aqui comigo, né? A dirigente do conjunto vai até o pastor, e o pastor realmente ele tem que receber todas elas, e receber e ter a calma, a tranquilidade para falar com cada uma delas. Mas quando o pastor está com a luta, ele olha para trás, e ele vai falar com quem? Aí ele tem que correr para os pés do Senhor, com aquele que não desampara, aquele que sempre está presente, aquele que está ali do lado do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo São Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele fala que Crescente foi para Galácia, Demas amou o presente século, Alexandre o latoeiro, esse me fez muito mal. Quero dizer que ninguém me presenciou no momento a qual eu estava sendo julgado. Só que tem uma coisa: Jesus esteve comigo, aleluia! Ele não desampara, oh glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, um pastor, no meio de tanta tribulação, tanta dificuldade, ele entrou no seu gabinete e ele foi orar. E naquele dia ele tinha que tomar uma decisão. Ele falou: se eu vou entregar esse rebanho, eu não aguento mais. É muita prova, é muita luta, é luta de todo lado, é luta em casa, é luta na igreja, eu já não aguento, está pesado demais. E ele, quando não encontrou mais força, as lágrimas começaram a rolar no rosto dele, e ele derramando aquelas lágrimas naquele gabinete, ele achando que estava ali sozinho. Mas de repente ele recebeu uma força, e ele foi na frente da igreja, e ele começou o culto, e ele começou ali a ouvir os louvores, e em dado momento entrou uma pessoa que não fazia parte daquela igreja, e Deus levanta aquele vaso em profecia e diz para ele achava-se sozinho, e falou assim: naquele momento que você estava naquela sala, eu vi cada lágrima que caiu do seu rosto. Eu quero te dizer que você não estava sozinho, eu estava lá contigo. Oh glória! Ele sempre está presente,
diabo, às vezes ele não mata, mas ele carrega, ele arrasta, ele quer aprisionar. E o povo querendo pegar em pedras para tirar em Davi. E Davi, vendo o povo chorar, a Bíblia, a palavra de Deus diz que eles choraram até perder as forças. Já não tinham mais forças para chorar. E quando terminaram de chorar, a revolta veio, eles pegaram pedra para jogar em Davi, como se isso fosse resolver. Mas a palavra de Deus diz que Davi animou-se no Senhor, seu Deus, aleluia! A igreja tem que animar-se no Senhor, seu Deus, ó glória! Aleluia! E ele recorrendo a Deus, ele fala: perseguirei eu essa grande multidão, eu alcançarei essa grande multidão. O Senhor fala para Davi: vai, porque eu estou contigo, ó glória! Ele foi até lá e recuperou tudo o que se havia perdido. Ó glória, a presença de Deus, como o Senhor que é, ó glória, Ele é o meu pastor. Glória a Deus. Aí quando Jesus vem, ele fala, ensinando Pai Nosso. Mas é tão bom quando a gente fala que Ele é meu, né? Senhor, meu Deus. Ele é nosso, mas ao mesmo tempo Ele é o seu Deus. Ele é aquele que nunca vai te deixar só. Aí a gente olhando, vendo aqui, que diz que nada vai faltar. Fala que Ele é o Deus que supre. Ele é o Deus que Ele guarda o seu povo em segurança. Com certeza nós vamos ver esse salmo se cumprindo em toda a trajetória de Israel. E ele finaliza, e a gente termina aqui, quando Jesus mesmo, pegando a figura do bom pastor. E João, o apóstolo do amor, detalha lá no capítulo 10, quando ele pega essa figura, no capítulo 10, porque ali o que acontecia era um encontro de pastores. Uma coisa interessante. E Jesus ali, ele fala, eu sou o bom pastor. Porque naquele encontro, vamos dizer que aqui era o lugar de as ovelhas se reunir como é. Mas vamos dizer que a gente tivesse aqui numa grande convenção, em Vila Isabel, Assembleia de Deus Rio de Janeiro, Assembleia de Deus, de Cordovil, e nós estamos falando de várias igrejas e etc. Mas nós temos raciocínio, nós sabemos que o nosso pastor é o nosso pastor Genário, mas lá não, eram os animais, eles entravam dentro daquele celeiro todo, e os pastores, eles ficavam sentados, conversando, dialogando sobre as ovelhas, sobre o cuidado que elas tinham, mas em dado momento, aquele pastor falava assim, agora está na hora de eu ir. Aí quando ele saía, ele só dava um sinal, um apito, um sinal com cajado, ou alguma outra forma, e conforme ele passava pelo portão, a coisa mais linda, aquelas ovelhas que pertenciam àquele pastor, tudo indo atrás dele. Oh, que coisa maravilhosa, né? Isso fala da obediência do rebanho, que ouve a voz do seu pastor, e Jesus fala, de forma alguma elas ouvirão a voz do estranho, elas conhecem o pastor, o seu pastor, a igreja conhece o seu pastor, e o nosso pastor por excelência é Jesus, aleluia. Oh glória, nós jamais seguiremos o estranho, ele cuida das suas ovelhas, ele é aquele que tem um cuidado. Em Lucas no capítulo 15 nós vemos que ele apresenta-se como esse pastor cuidadoso, que ele guarda as ovelhas todas bem cuidadas. Olha, ele não tem assim o desvelo, que muitas vezes alguns têm, não. Ele pega, ele conta uma por uma. Irmão, muitas vezes nós, na nossa correria, a gente às vezes olha e não vê que está faltando, Às vezes alguém que está doente, às vezes que não pode vir, a gente às vezes
nessa correria, canta e prega e tal, mas a gente não sente falta. Jesus, ele sabe quando não está aqui. Jesus, ele contempla, né? E ele cuida daquelas que não estão aqui também. Ele está amparando, ele está cuidando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele não aceita perder, ele conta, e quando chega lá no produto final, ele olha, tem 99, está faltando uma, ele vai lá e deixa todas guardadinhas, ele vai em busca daquela que está faltando. Por algum motivo aconteceu que ela ficou no caminho, ela não chegou dentro daquele redil, ele vai em busca dela, ele encontra ela. Às vezes ela está machucada, às vezes ela está com uma ferida, ele não traz arrastando, ele coloca essa ovelha no ombro, vem trazendo com alegria, ele cuida dela, ele coloca ela no seu colo, aleluia. É o amor de Jesus, aleluia. Jesus, ele te ama. Glória a Jesus. E ele, com alegria, ele completa as 100 ovelhas. Ele não aceita perder. Glória seja dada ao nome do Senhor. A gente termina dizendo que ele é aquele que cuida, aquele que ampara. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele chora por Jerusalém. Ele queria que Jerusalém estivesse amparada, como ele conta a parábola das ovelhas. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, como eu quis ajuntar-te como a galinha faz com seus pintinhos. Virão tempos de assolação, não te pouparão. E aconteceu assim como ele falou, quando o general Tito entra, destrói no ano 70 toda Jerusalém, que ela fica destruída, e o povo disperso, e com certeza porque eles não ouviram a promessa. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus, hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus, na rua Pereira Nunes, no número 374, mas está marcado na agenda de Deus, como o nosso pastor Belmiro já falou aqui nos antecedendo, está marcado na agenda um dia em que teremos uma igreja só, com um só pastor, aleluia, aquele que nos comprou, aquele que nos adquiriu com alto e grande preço, pago na cruz do Calvário. E naquele dia, quando cumprir-se essa promessa, nós chegaremos no versículo 6 e poderemos dizer, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse Jesus é maravilhoso. E nós queremos saber agora se tem alguma pessoa que queira estar, né, com esse Jesus maravilhoso. Nesta noite, se você ainda não aceitou Jesus, nós convidamos você, porque Ele está aqui e quer te amparar. Tem aqui alguém para Jesus? Nesta noite, alguém que esteja distante e quer renovar o pacto com Cristo. Vem aqui que nós vamos orar pela sua pessoa. Não tem? Que Deus abençoe a esta amada igreja. Vamos agora fazer os anúncios. Glória a Deus. Voltamos, né? E aqui nos nossos avisos, irmão, nós temos aqui na terça-feira o nosso culto administrativo, sempre lembrando que de segunda a sexta-feira temos aqui a nossa oração matutina, né? E é tempo de buscar o Senhor. E na terça-feira nós temos aqui a nossa
Agora, na manhã, nós temos a reunião com as irmãs de trabalho de oração, círculo de oração e serviço social. Na terça-feira, o culto administrativo. Na quinta-feira, nós temos aqui o círculo de oração um pouco mais cedo, às 16 horas, em virtude do início da festividade. A partir de quinta-feira até domingo, estaremos aqui adorando ao Senhor pelos 65 anos de emancipação de nossa igreja. Teremos aqui, os irmãos certamente já têm sua escala. Na terça-feira nós vamos falar assim melhor, mas todos os irmãos integrantes do programa já estão cientes. Vamos falar aqui dos pregadores que estarão conosco, que é o nosso pastor José Carlos, pastor presidente ali da Assembleia de Deus de Vasconcelos, na quinta-feira, pastor Misael Pedro na sexta-feira, no sábado pela manhã, nosso pastor Josiel Cândido, também no sábado, nosso pastor José Francisco do Lins Vasconcelos, e no domingo, o pastor Jaelson Pó. A escola dominical será normal, tanto na sede como nas congregações. Então, teremos o estudo às 17 horas, em preparação para a escola do domingo. Também queremos lembrar que no dia 22 do mês agora, 22, teremos o aniversário da congregação ali em Teresópolis. Tema da festividade, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12 será no dia 22 e no dia 23. O nosso dia de participação lá no dia 22. Só que tem um detalhe, nós iremos participar pela manhã, então vamos sair cedo daqui e vamos participar no horário da consagração, a pedido dos irmãos de lá. Então nós já temos assim uma van, em perspectiva são 20 lugares. Os irmãos interessados falem com a irmã Lídia, porque já tem, parece que 10 vagas preenchidas, e já tem mais gente interessada. Então a gente precisa saber o número correto, porque a gente não tem, assim como alugar logo 2 vans. Então, se ultrapassar, a gente vai ter que pegar mais uma. Então, o pastor Raimundo já está interessado, com a irmã Francisco também. Ontem estivemos lá no Monte Sinai, falamos, e já tinha mais 3 interessados. Então, as vagas vão se acabando, Então, você dê logo o seu nome para a gente poder ver a nossa ida. Vamos sair daqui pela manhã e vamos voltar no horário da tarde. Então, não vamos chegar aqui pela madrugada. Por volta de 6 horas, mais ou menos, nós estamos já chegando de volta no Rio de Janeiro. É uma oportunidade de conhecer a congregação de Teresópolis. É um lugar lindo, muito bonito. Você indo lá, só até você vai na volta, Porque a gente precisa dos irmãos aqui. Tem muitos que têm desejo de ficar lá, É muito bonito. Agora, e o preço, irmãos, é um preço muito baixo, R$50, para vocês. Só o preço da ida para lá, para Teresópolis, só a ida está na faixa aí de quase 43. Então você vai ir, vai voltar numa van confortável. Então, aí, irmã Lídia, você fala com ela e você dá o seu nome, e se completar uma van, aí a gente tem que se virar em outra para levar o excedente. Mas também temos a nossa cantina funcionando. Você passa lá e é sempre um preço também bem acessível. Você não encontra lugar nenhum do Rio de Janeiro. Duvido, se você encontrar, você me procura aqui que eu vou pagar para você. R$6,99, não encontra mesmo. Hoje mesmo eu não resisti, comi um pastel lá na feira, Deu a vontade, foi lá. R$8 só o pastel. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu perguntei para a menina, quanto é essa massa aí? A massa também é cara lá, R$18 a massa. R$18. Eu falei, faz quanto pastel essa massa aí? Ela falou, dá para fazer desse tamanho, mais ou menos uns 13. Eu estou pensando em comprar a massa para me fazer em casa. Meu Deus do céu, está tudo caro. Mas que Deus abençoe. Aqui não tem caristia. O barato entrou aqui e fez morada. Isso tudo é para a glória de Deus.